Eu sei exatamente o que eu preciso fazer para mudar minha vida, mas eu não faço. Essa foi a frase que eu vi no começo do vídeo da Samia Caroline. Ela tá fazendo um desafio de 180 dias e eu me identifiquei completamente com essa frase. Eu falei, nossa, é a história da minha vida. No vídeo ela fala que tá chegando o aniversário de 25 anos dela e que ela se sente perdida. Ela sente que ela perdeu um tempo, que ela não tá fazendo nada, só tá passando tempo e não tá fazendo nada do que ela quer pra alcançar a vida dos sonhos dela. Bom, aqui estou eu, na mesma situação. E bom, não foi o único vídeo que eu vi falando sobre esse mesmo assunto. Eu tô numa situação assim já faz, sei lá, muito tempo. Agora eu resolvi gravar esse vídeo porque eu também vou fazer esse desafio. Eu falei, não, agora chegou a hora. Sabe o que é? É que eu já li esse livro aqui 2 vezes. Eu sei, teoricamente, o que eu precisaria fazer para mudar os hábitos da minha vida para chegar onde eu quero chegar. Mas eu não faço. Eu acho que muita gente é assim hoje em dia, eu acho que a gente se perde muito, principalmente com questão de rede social, a questão dos vídeos rápidos. Você tá lá cada vez vê mais para dar risada, se divertir e esquece da sua própria vida, esquece do mundo real, vamos dizer. Depois desse vídeo da Samia, eu resolvi também fazer um desafio, alguma coisa parecida, e mudar o rumo da minha vida em 180 dias. Deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Maria Clara, eu tenho 28 anos, estou chegando na crise dos 30. Mentira! Assim, existe uma pequena crise dos 30, mas eu sempre não, de uns anos pra cá eu falava, não, os 30 vai ser a melhor fase da minha vida. Só que eu não tô fazendo nada pra chegar nos 30 e ter a melhor fase da minha vida aos 30. Então, assim, agora é a hora, né, gente? Daqui a pouco eu faço 29, ano que vem eu faço 30, então eu acho que ainda dá tempo, né? Então, para esse desafio, eu criei algumas metas separadas por tópicos de diversas áreas da minha vida que eu gostaria de melhorar alguns aspectos, alguns pontos nesses 180 dias. Então, vamos lá. E se você se sente assim, sinceramente, eu acho que o desafio é a melhor coisa que você faz, porque eu criar um hábito exige um tempo e exige disciplina. E eu acho que o desafio, ele coloca aquilo ali na sua frente, você estipula uma meta e você quer, sabe, marcar e falar, não, eu consegui, eu consegui. Então, eu acho que a melhor maneira de realmente mudar alguma coisa é fazendo desafios. Vamos lá, eu fiz um rascunho. O primeiro tópico, né, que eu quero mudar é a parte de saúde. Eu coloquei saúde / fitness. A primeira coisa que eu quero, eu acho que é uma coisa que todo mundo quer. Quer dizer, todo mundo não, mas de uma certa forma todo mundo precisa. Que é diminuir o tempo de tela. Parar de ficar procrastinando, ficar rolando feed em rede social. Rede social, ela tem coisa muito boa, tem informações ótimas, tem ótimos produtores de conteúdo. Só que tem muita coisa que você basicamente está perdendo tempo da sua vida. Então, assim, eu acho necessário, muito necessário. E eu sou uma dessas pessoas que fica perdendo tempo e procrastinando, deixo de fazer coisas que seriam produtivas, seriam melhores para mim mesma e fico lá, perdendo meu tempo. A segunda coisa seria melhorar minha alimentação. Não que eu me alimente mal, como uma comida normal, almoço, janto normal, tomo café da manhã, tento comer um lanche no meio da manhã, no meio da tarde, porém, eu como muito doce. Meu Deus, toda vez que eu termino de almoçar, eu sinto a necessidade de comer um doce. Quando eu termino de jantar, eu sinto a necessidade de comer um doce. É um negócio, assim, complicado. Quero muito melhorar essa questão, diminuir o açúcar, aumentar a proteína. Eu quero dar mais importância e bater os macronutrientes necessários para o meu peso corporal, para as atividades que eu exerço ao longo do dia. Eu quero dar mais importância a isso e, principalmente, beber mais água. Eu tenho muita dificuldade em beber água. Eu vou ter que criar, de algum jeito, um método que me faça beber água, porque não adianta eu colocar a garrafinha do meu lado. Eu não vou beber. Se eu tô trabalhando, eu fico muito focada e eu não faço mais nada, eu esqueço da minha vida. Então eu preciso beber água e eu preciso saber como eu vou fazer isso ainda. Bom, e vamos ao terceiro e último ponto, então, dessa parte de saúde e fitness, que eu gostaria de me tornar mais forte e mais flexível e, consequentemente, melhorar um pouco o meu corpo. Eu faço polyfitness, eu voltei ano passado, mas eu comecei a fazer em 2014 ou 15. 2014 eu comecei a fazer, eu fiz por uns 3 anos e eu era muito boa. E, infelizmente, por
várias questões da vida eu deixei de lado. Só que, gente, eu vou colocar uma foto aqui em algum lugar de coisas que eu fazia. Eu era muito flexível, também era forte. Hoje eu ainda acho que eu tenho força, mas eu me tornei uma pessoa assim, tchau flexibilidade. Olha, eu fiquei uns 5 ou 6 anos sem fazer absolutamente nada. Eu quero muito voltar a fazer o que eu conseguia fazer e também desenvolver habilidades ali, movimentos de calistenia. São movimentos, exercícios que você utiliza o peso do próprio corpo e eu adoro. Eu acho que é sensacional. Inclusive, isso daí me levaria a um outro ponto de outro tópico que eu vou falar depois. O segundo tópico seria a questão de trabalho. Eu diria que esse vai ser um dos mais complicados. Bom, então a primeira coisa é, hoje eu me divido em 3 atividades de trabalho. Eu quero deixar de lado 2, não deixar de lado, mas eu quero ir diminuindo cada vez mais essas 2 e focar em uma só, aquela que me dá o maior retorno e mais liberdade. Eu sou arquiteta, eu ainda exerço a função, mas não é a principal do meu dia. Então, assim, eu quero realmente dar prioridade hoje em um trabalho que vai me dar um retorno muito maior. O segundo ponto da parte de trabalho é que eu gostaria muito de criar conteúdo pro YouTube, pro TikTok e pro Instagram. Inicialmente, eu não quero criar pensando em quantidade de seguidores, de monetizar e tal, porque eu já tentei fazer isso e eu vi que não adianta nada. Eu tenho que fazer porque eu quero realmente fazer. Eu vou fazer como se fosse um hobby, como um registro, que é o que eu tô fazendo agora. Se ninguém assistir esse vídeo aqui, ó, eu tô fazendo pra eu me comprometer com a eu do futuro e eu vou olhar pra trás depois e falar, eu consegui. Ou não, né? Mas assim, é pra eu conseguir. Então essa parte de criar conteúdo, eu gostaria muito de usar o YouTube como se fosse um diário pessoal, mostrar o desenvolvimento, talvez do desafio, do meu desenvolvimento pessoal, mas eu gostaria também de fazer uma jornada de desafios de calistenia, de flexibilidade, pelo Instagram, pelo TikTok. Não sei, vamos ver, eu ainda tô pensando. Mas é uma coisa que eu quero fazer porque eu acho que vai me motivar e vai servir como um diário, sabe, da minha evolução. Se você tem interesse nisso também, me acompanha. O terceiro ponto é que eu gostaria de desenvolver uma habilidade para ganhar dinheiro pela internet, mas não necessariamente com as redes sociais. Uma forma de ganhar dinheiro sem aparecer, que eu consiga trabalhar para mim mesma. Eu tenho um curso, 2 cursos que eu já fiz, eu sei que é totalmente possível, só que eu não faço, não executo aquilo que eu aprendo. Eu vou dar um jeito, então eu quero realmente conseguir iniciar essa atividade e tornar talvez o meu principal trabalho. O terceiro tópico seria em relação à aparência. E o primeiro ponto é que eu gostaria de me arrumar mais. Usar um pouco mais de maquiagem, arrumar mais o meu cabelo, me vestir melhor. Por quê? Por eu trabalhar home office, eu me dou a liberdade de não me arrumar. Às vezes eu trabalho de pijama e eu acho isso um absurdo. Pra ser sincera, eu acho ridículo. Eu não devia estar fazendo isso. Eu devia me preparar pro meu dia. E assim, eu tenho 2 calopsitas, né? E às vezes o que eles fazem? Cocô. E eles gostam de ficar no meu ombro, eles gostam de ficar comigo no escritório. E daí eu me dou a liberdade de falar, vou usar uma camiseta velha, porque se sujar não tem problema. Mas, gente, eu tenho que dar um jeito nisso. Se você não se arruma, não se veste pra trabalhar, se trabalha de pijama, sua cabeça ainda vai estar condicionada à preguiça. Eu não sei se eu sinto isso, mas eu acho que deve ter alguma influência, sabe? O segundo ponto é que eu queria montar um armário cápsula com peças-chaves que conversem entre si para montar mais looks com menos peças, porque, gente, eu sou muito desorganizada. Em relação à roupa, eu compro o que eu gosto, depois eu vejo, eu não tenho nada que combina com nada, não fica legal. Enfim, eu queria muito de verdade melhorar esse ponto, me vestir melhor e encontrar um estilo que eu gostasse mais. Então, esse é o segundo ponto. O quarto tópico seria parte pessoal. O primeiro ponto é, eu gostaria de me tornar uma pessoa mais disciplinada e com menos preguiça, porque eu sou muito preguiçosa. Eu não era. Hoje, eu trabalho em casa e parece que quanto menos coisa você faz, mais preguiçosa você fica. Então, eu preciso mudar. O segundo ponto é parar de ter vergonha e ser mais confiante. Eu sou muito tímida. O que eu tô fazendo aqui é terrível. Depois eu vou editar esse vídeo, eu me acho péssima, mas enfim, ó, tá vendo? A parte da confiança. Enfim, isso tem que melhorar de alguma forma, porque vai me ajudar a me desenvolver até na questão
profissional. Eu tenho vergonha de falar no telefone, às vezes eu tenho vontade de me esconder, me isolar, porque eu tenho muita dificuldade de fazer amizade, de conversar com as pessoas, e isso não é bom, né? Eu acho que é um ponto bem importante. O terceiro ponto é que eu gostaria de falar e conversar mais sobre o que eu penso, sobre o que eu acho e sobre o que eu sinto. E de uma forma menos emotiva. Principalmente questão de relacionamento, a conversa é muito importante. Muitas vezes a gente precisa melhorar algum ponto, ou a outra pessoa precisa melhorar algum ponto, e você tem que ter maturidade suficiente para ter uma conversa de adulto, sem chorar as pitangas. Você tentar conversar com a pessoa e ficar chorando, você não vai resolver nada. Eu preciso desenvolver essa minha parte mais racional. Lógico, eu não posso deixar meus sentimentos de lado, mas eu preciso da parte mais racional para conseguir ter uma conversa madura. Todos nós precisamos. Outro ponto é que eu gostaria de ler mais, mas esse ponto eu acho que eu já tô indo muito bem. Esse ano já estou no meu 4º livro. Bom, mas eu coloquei de qualquer forma porque eu quero continuar, eu quero melhorar mais. Porque assim, eu gosto muito de ler livros de fantasia, né? Eu gosto muito de ler romances, histórias, ficção, enfim. Mas eu gosto muito também de livros de desenvolvimento pessoal. Eu queria criar um método que eu consiga estudar o livro e não só ler, mas ler e absorver. Porque, que nem eu falei, eu li esse livro aqui 2 vezes. Da primeira vez que eu li, eu não anotei, eu não marquei, eu não fiz nada. Então eu esqueci completamente tudo que o livro falava. Na segunda vez, eu já marquei, já fiz algumas anotações, então isso ficou na minha cabeça, né? Eu acho que quando a gente lê livros de desenvolvimento pessoal, é fundamental que a gente crie alguma forma de lembrar os principais pontos do livro pra gente poder desenvolver na nossa vida o que o livro tá falando, senão não vai adiantar nada, né? E o último tópico do desafio é a parte de finanças, porque pra mim isso é muito importante. O primeiro ponto é que eu quero organizar melhor os meus investimentos. Eu já sou uma pessoa bem organizada financeiramente, então eu quero estudar mais, aprender e entender mais sobre certos investimentos, encontrar uma metodologia para investir melhor e ter um maior retorno. E o segundo ponto seria organizar mais a minha vida financeira. Apesar de eu ser uma pessoa já bem organizada financeiramente, eu acho que eu sou exagerada. Tenho uma meta de chegar nos primeiros 100 mil reais investidos esse ano, que eu não tenho certeza se eu vou conseguir, pra ser sincera. Mas assim, eu gostaria de separar melhor, criar os envelopes dos dinheiros. Então, tipo, criar uma porcentagem de fato para custo de vida fixo. Eu quero organizar melhor, porque eu não tenho isso. E às vezes eu acho que assim, eu guardo muito, eu invisto muito e deixo às vezes de fazer uma coisa ou outra que a eu do presente precisa fazer. Eu fico pensando muito na eu do futuro, nos investimentos no longo prazo, no que eu quero, e deixo de fazer algumas coisas que eu poderia estar fazendo agora. Lógico, de forma racional. Não é para gastar tudo. A gente precisa investir, a gente precisa pensar no futuro, mas a gente também precisa pensar nos nossos desejos, nos nossos sonhos de curto e médio prazo. Então eu acho que é um tópico bem importante, um assunto bem importante. E é isso, esse vídeo. Eu falei mais sobre as metas, agora eu preciso criar os meios para alcançar as metas. Eu preciso mudar uma rotina, eu não sei se eu vou usar, como que chama aquele aplicativo lá? O Notion? Não sei se eu vou criar algum template no Notion, se eu só vou fazer na minha agendinha mesmo, que eu tenho um bullet journal que eu gosto de fazer, ou eu vou fazer um mapa, um papel e colocar na minha frente no escritório, atrás do computador ali, para eu ter aquilo na minha cara todos os dias estampado. Eu preciso pensar como que eu vou alcançar essas metas do desafio. Hoje é dia 18 de abril. Vou tentar editar esse vídeo o mais rápido possível e subir no YouTube. E se você quer me acompanhar nas redes sociais, por enquanto é só no meu Instagram mesmo, clara.fioravante. Mas eu vou criar outro do zero para fazer o desafio de calistenia e flexibilidade. Comenta aí se você também quer fazer um desafio assim, quais são as suas metas principais. E se você tá sentindo essa crise aí dos 30 anos ou dos 20, vai saber, cada um tem a crise em uma fase. E é isso, gente. Até a próxima, então. E tchau!